né? Mas a semana 4, virtualização tem bastante coisa. Aí nem sei se vai dar tempo, porque eu já estendi bastante, mas vamos ver se dá para fazer aqui. O que seria a virtualização? Coloquei lá já um vídeo de como instalar também o programa, que esse eu fiz offline, porque senão a gente ia ficar horas aqui fazendo, né? Então, as origens disso, na década de 60 que surgiu, onde grandes computadores eram ineficientes em aproveitar o tempo de cálculo, porque eles ficaram mais velozes. Então, naquela época já, apesar de ser antigo, né, já chegou a ter computador que tinha muita velocidade e acabava que ficava ocioso, né? E aí surgiu essa ideia de tempo compartilhado, time sharing, né? De eu falar, poxa, peraí, se eu pegar um pouco de processamento e usar, né? E a IBM lança um mainframe capaz de executar de forma simultânea diferentes sistemas operacionais com um controlador chamado hypervisor. Então eles criaram um servidor gigante que dava para fazer vários sistemas operacionais rodarem, né? Então o que é a virtualização? Você vai organizar vários servidores virtuais em um conjunto reduzido de servidores físicos, né? Vou ter consolidação de aplicações, ambientes de teste e homologação de sistemas, execução de aplicações que utilizam diferentes sistemas operacionais, migração de sistema, provisionamento de servidores, recuperação de desastres, né? Desastres esse é que se cair o sistema virtualizado, dá para eu pôr ele em pé de novo de maneira mais rápida, né? Por que você vai usar a virtualização? Você vai reduzir os custos, né, com software e hardware, vai reduzir os custos com energia elétrica, vai diminuir o lixo eletrônico, vai ter flexibilidade e agilidade na criação de ambientes e vai administrar e gerenciar melhor os ambientes de teste ou produção. Aqui, pessoal, não tem nada a ver com o que está para trás, porque até agora eu falei de internet, falei de como acessar a internet, do cloud, da nuvem, um monte de coisa. E aqui ele chegou em virtualização, que a virtualização na verdade está entrando na nuvem, né? Então eu estou podendo usar um sistema na nuvem, né? E aí, quais são os níveis, né? Você tem nível de linguagem de programação, biblioteca, sistema operacional, de abstração de hardware, que ele chama de HAL, né? Que virtualiza dispositivos e processos de memória, e conjunto de instruções. Então dá para virtualizar tudo isso aqui. Sistema operacional, virtualizar a biblioteca, algumas linguagens de programação. Isso aqui, eu não me lembro em qual matéria, mas a gente conseguia... nós abrimos num servidor, foi do Google até, num servidor lá da Google, que você programava em Python lá direto, né? Colab. No Colab, é isso mesmo. Então é um nível de linguagem de programação. O Google Colab, bem lembrado. Aí tem até isso aqui, que dá para virtualizar dispositivo, processo de memória, né? Esse HAL, que eu acho que é meio novo, né? Sistema operacional a gente fez, né? E aqui até acho que eu meio que dupliquei o slide. Que aqui eu coloquei mais instruções embaixo. O que é virtualização contra emulação, né, versus emulação? Virtualização é a instrução de sistema operacional repassado para uma máquina real, e a emulação, todas as instruções são executadas via software. É o programa que executa, ele emula aquilo, né? Bom, então os tipos, a gente tem o multiprocessamento simétrico aqui, ó, do tipo de hardware, né, o bare metal hypervisor e o hosted hypervisor. Então aqui a gente tem um servidor com dois sistemas e um supervisor aqui no caso, né, com multiprocessamento simétrico. No hardware, que eu teria particionamento de hardware, né, eu vou ter um controlador de partição, né, onde ele vai executar os dois sistemas operacionais, e eu vou particionar ele no CPU, no hardware, né, ou na memória também, né. E a gente tem o hosted hypervisor, que no caso aqui eu tenho um sistema de multiprocessamento simétrico, um sistema operacional, um hypervisor rodando dois sistemas operacionais. No caso, a gente instalou
nessa aula, né, que eu coloquei lá, pra gente instalar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver que slide eu tô agora. Vou até colocar aqui o VirtualBox. Então, no caso, deixa eu ver se consigo abrir ele por cima aí. Esse cara, ele é um hypervisor, né, que é um programa onde eu instalei o Ubuntu dentro dele, que ele explicou, gente, baixar o Ubuntu, né, e aqui eu vou iniciar ele dentro da minha máquina. Então, eu já tenho o sistema operacional Windows rodando, um hypervisor rodando um sistema operacional. Daria para rodar mais que um sistema? Daria, eu só coloquei um, né, mas dá para eu pegar e instalar outro sistema operacional aqui e rodar. Lembrando que o que eu fiz aqui, eu nas configurações, se vocês depois dão uma olhada lá, eu coloquei quanto de memória RAM vai usar, quantos processadores ele vai usar, qual a placa gráfica, que eu também não sei se ele vai carregar, porque eu estou usando um monte de coisa aqui, né? E ele já faz uma integração com o mouse, com o teclado, né? Não sei se ele vai carregar o meu Ubuntu. Então eu estou rodando um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, né? No caso, esse seria o Hosted Hypervisor aqui que a gente está rodando, né? O Bare Metal já não tem, tá vendo? Ele não tem o sistema operacional no meio, nem o particionador de hardware, né? Ele não tem o sistema operacional rodando, né? Então esse Hosted é o que a gente... Olha, ele acabou abrindo, não sei se vai carregar aqui dentro. Vou deixar ele abrindo aí, ó, que daí no caso ele tá abrindo o meu Linux Ubuntu dentro dele aqui, né? Os tipos, então, né? A máquina virtual domínio, o ambiente é virtualizado, corresponde ao SO e as aplicações do sistema operacional. Hypervisor é o monitor de máquina virtual, que é o que eu acabei de abrir aqui para vocês, que é abriu. É o Oracle VirtualBox, que esse aqui no caso é open source, né? Ele não é pago, tem uns que são pagos, né? Então aqui, ó, todas as aplicações, ó, dentro do sistema tá aqui, ó. Posso abrir o Firefox. Esse Firefox está abrindo dentro do meu Linux, não na minha máquina. Eu nem tenho o Firefox instalado no Windows, né? Ele está dentro desse Linux que está virtualizado aqui, né? Tá, aqui já falei o que é Hypervisor, que é o meu próprio programa, que é o VirtualBox que eu instalei, né? E a máquina virtual de processo que vai existir enquanto o processo correspondente a ela estiver em execução. Então, um pouquinho diferente dessa máquina virtual que a gente está usando, né? Ou de domínio, que é o ambiente virtualizado, a de processo é a máquina virtual Java, que eu não sei se vocês lembram lá, ele explicou que a máquina virtual Java, ela era capaz de rodar o Java em tudo quanto é lugar, porque ele criou uma máquina virtual. Então, o cara abre no Linux, funciona. Só que ali é só um processo, só para rodar o Java, não para rodar um sistema operacional inteiro. Aqui eu rodo tudo, rodo o Linux, rodo os programas que está dentro do Linux. A gente instalou junto aqui o MySQL, que eu mostrei para vocês, o Workbench, para rodar a parte do SQL. Então eu estou rodando um sistema operacional dentro de outro sistema e mais as aplicações. Estou rodando vários processos. Já nesse virtual de processo, eu posso rodar só o Java, por exemplo. Não vou rodar um sistema operacional inteiro, né? Ele é mais leve no caso, né? Então, o monitor de máquina virtual, ele vai ser responsável pelo processamento, né? Instruções privilegiadas e acesso a dispositivos. Acabei de demonstrar para vocês aqui, ó. Ele já fez integração com o meu mouse, né? Aí aqui tem dispositivos, ó. Eu posso pôr outro disco, ó. Abrir um disco, ó. No caso ele rodou esse ISO, mas dá para eu abrir uma outra imagem aqui dentro do meu computador e essa imagem ser carregada aí dentro desse Ubuntu, no caso, né? Rede, dá para eu conectar outra placa de rede, USB, ó. Dá para eu conectar aqui até ele já tá com o meu mouse, tá, ó, até o microfone ele reconheceu, daria para conectar o microfone lá dentro da máquina, né? Conectar aqui, acho que HD Face é o meu webcam,
conectar aqui dentro dessa máquina, né? Compartilhar pastas, ó, dentro dele e tudo mais. Então, ele dá para ele fazer esse acesso a dispositivos, até a impressora, se eu quisesse, né? Falar, não, eu quero usar a impressora lá dentro da máquina virtual, você pode, né? Bom, ele também vai garantir a integridade, eficiência e equivalência, que é como se fosse uma máquina real. Então, esse Linux, ele está sendo executado, mas ele não, pro sistema operacional, nem percebe que é uma máquina virtual. É como se eu tivesse ligado ele num computador mesmo, né? E ele está rodando aí para mim. A virtualização total, então tudo é virtualizado, resultando em menor desempenho. Como eu falei para vocês, vocês viram ali que demora, porque eu aloquei uma parte do processador, né? E a para-virtualização, o sistema operacional impede, o hóspede modifica, é um sistema operacional hóspede modificado para otimizar o desempenho. Então, o VirtualBox, que é o que a gente está usando, ele é uma virtualização total. O VMware, ele é pago, é uma virtualização total. QEMU é uma emulação. O Linux V7 é virtualização no nível de sistema operacional, né? OpenVZ também total, né? Então, e esse chain para virtualização, né? Ele é modificado para otimizar o desempenho, o sistema operacional hóspede, né? Então, no caso, é como se tivesse um sistema operacional que já está modificado para virtualizar as coisas, né? Inclusive, ele falou que alguns processadores, eu acabei esquecendo por aqui no slide isso, alguns processadores já estão com função de virtualização da Intel, da AMD, né? Tem o V na frente, então já vem específico para lidar com essa parte, né, de virtualização. Então aí eu coloquei, né, os exemplos, o VirtualBox, o QEMU e o Docker, né? Outra coisa que eu tenho aqui instalado, eu não mostrei para vocês, agora não sei nem se vai cair. Deixa eu fechar isso aqui, senão vai detonar. Desligar essa máquina, deixa eu ver aqui. Desligar. Pronto. Então aqui ele vai desligar esse aqui. Então isso que eu mostrei para vocês é uma virtualização total. E emulador? O emulador, que aí você tem alguns jogos celular, tipo, ó, os alunos fez eu instalar esse Free Fire. Eu odeio jogar isso aqui no celular. Então o que eu fiz? Eu instalei o BlueStacks. BlueStacks também é de graça, né? E aqui, nossa, tá abrindo o negócio até. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá abrindo o jogo. E aí aqui dentro, ó, você consegue abrir aplicativos. Esse é um emulador já, no caso. Uma Play Store, já dá para abrir o Google Chrome. Só que o que eu tô fazendo? Emulando o Android aqui dentro, né? E aí eu posso colocar jogos que eu só colocaria no celular. Ele emula que meu computador fosse um celular, né? Então ele já não é um virtualizador, ele já é próprio. Eu não consigo instalar vários sistemas. Esse BlueStacks, ele só serve para emular Android. Então no caso eu só consigo emular um Android aqui. Tem emulador de outras coisas? Tem emulador de videogame, de Super Nintendo, que você instala no computador e consegue jogar jogos de Super Nintendo, antigo, de Atari, né? Então você emula como se tivesse um Atari dentro do seu computador, porque é basicamente a mesma coisa, né? O Android usa o processador, usa a memória RAM, e esse emulador ele serve para isso, para você abrir. Dá para instalar tudo aqui da Play Store. Dá só para jogar? Não, dá para instalar coisas que só iria no celular, eu consigo instalar aqui, né? Tem programas, a maioria deles tem para celular e computador, mas tem gente que gosta de abrir a versão do celular. Então você instala esse emulador, né, o BlueStacks, e aí você roda as coisas aqui dentro dele, né, sem precisar rodar no celular. Tá? Então essa é a diferença crucial de emulador para virtualização aqui no caso. Eu mostrei os dois casos aí pra você. No caso, o Free Fire não tem pra PC esse jogo. Eu gosto de jogar no PC, então eu consegui instalar dentro do emulador. A multiprogramação, né, que ele vem falando também, sai um pouco da virtualização, né, funciona em sistemas tradicionais, simula um ambiente operacional no qual cada aplicação possui um processador, né,
Os sistemas operacionais são multiprogramados, tem uma abstração de processo e cada processo possui uma máquina virtual de alto nível, né, no caso aí. Então é um outro tipo aí de virtualização, né, onde você tem uma multiprogramação, vários programas rodando aqui dentro, né? Então ele coloca aqui controles dispositivos, driver, né, o núcleo, né, ó, e aqui o processo biblioteca, né, para uma aplicação, para outra aplicação e para outra aplicação, né? Esse seria o supervisor que faz a ponte entre essas aplicações e o hardware, né? E aí ele vai falar na semana 6, eu preferi juntar na 4, tá? Por quê? Eu acho que assim, ele saiu um pouco do assunto de virtualização, depois ele volta, que aí seria o Docker. O Docker, né, é uma tecnologia de código aberto que vai permitir criar, executar, testar e implantar aplicações distribuídas dentro de containers de software, né? E onde você tem isolamento, simplicidade, é mais leve e muito usado pela comunidade. O Docker é como se fosse um sistema que eu instalo dentro do... Eu acho que agora tem até para o Windows, dentro do Linux. E ali eu consigo rodar vários programas isolados, sem nenhum influenciar com o outro, né? Os containers, o que seria? É uma forma, né, de você virtualizar os recursos em nível de sistema operacional que permite executar uma aplicação em suas dependências e processos com recursos isolados. Então, um isola do outro. Só que, diferente do VirtualBox aqui, o Docker eu não vou falar, olha, para esse sistema eu quero tanto de memória e tanto de processador. Eu instalo esses containers, no caso, né, dentro dele, e ele que vai gerenciar isso. Ele gerencia de forma mais leve, é como se fosse um programa rodando. Mas na verdade é um programa que está isolado do meu sistema operacional, né? Os códigos e configuração de aplicação podem ser empacotados em elementos com maior produtividade. Tem confiabilidade, consistência de implantação, controle mais granular dos recursos, que eu já vou chegar lá. Então, o que é um versus o outro, né? Então, no caso aqui, ó, os Dockers, ele atua em nível de sistema operacional e não tem visão da máquina toda. O processo de execução em um kernel compartilhado entre todos os containers, né? E tem uma visão de utilizar o sistema operacional dedicado. Então aqui, ó, Docker Engine, que seria a máquina Docker, né? Você tem o servidor, né? No caso, seu computador. O sistema host, no caso, meu Linux, né? Que a gente colocou. Docker Engine. E aqui você vai rolar o aplicativo 1, o aplicativo 2, divididos em containers. Tá vendo? Cada um em container. Já a máquina virtual, eu tenho que ter um servidor, um sistema, um hypervisor, que no caso é um supervisor, que aí sim eu vou colocar uma máquina virtual 1, uma máquina virtual 2. O que isso é complicado? Que ele compartilha recursos físicos entre vários ambientes isolados, né? E cada um tem poder sobre a máquina inteira, memória, disco e CPU. Então eu tenho que ir lá na hora que eu crio na máquina virtual aí, eu tenho que falar, ó, eu vou pôr tanto de memória RAM para esse, tanto de memória RAM para aquele, tantos processador para esse, tantos para aquele, para rodar um por um. Já no Docker não, ele roda como se fosse uma aplicação, como se eu tivesse instalado um programa dentro do meu sistema operacional, e por isso ele é mais leve. Qual a vantagem disso? Tem alguns sistemas que tá rodando como se fosse o sistema operacional, então eu tenho que rodar eles via Docker, né? Porque se eu quiser rodar mais coisa naquele meu computador, no caso Linux, como que eu vou rodar esse aplicativo, né? Eu vou dar um exemplo 6 do Home Assistant. Home Assistant é um aplicativo que dá para vocês, aplicativo não, sistema operacional que foi projetado para casa inteligente, para você colocar vários dispositivos IoT. Então, para lâmpada, para Alexa, dá para você integrar Alexa, integrar vários dispositivos dentro dele. E como esses dispositivos, cada um tem um fabricante, o Home Assistant integrou isso tudo em um lugar só e dá para eu acessar pelo celular, dá para acessar a página pelo computador, por tudo quanto é lugar. Só que para rodar um Home Assistant dentro do computador,
eu rodaria só ele e ficaria com o resto dos recursos lá sem utilizar. Então é preferível instalar o Linux e dentro do Linux eu colocar ele como se fosse um aplicativo. Só que não dá. Qual a solução para isso? Ou eu crio uma máquina virtual que é mais pesada, ou eu crio ele via Docker, né? O pessoal fala que o Docker é mais leve. Então você põe ele no Docker como se fosse um aplicativo lá dentro do Linux. E aí ele roda, né? Quais são os elementos? Então, são os containers que tenham como base uma imagem Docker. Você pega uma imagem na internet e baixa, né? É um template de criação dos containers, né? Então, eu posso pegar uma imagem desse Home Assistant da internet zerada e baixar ela e colocar no Docker. E aí, dentro dessa imagem, eu vou colocando os dispositivos que eu quero. Aí depois eu posso criar uma cópia de segurança, que até ele cria lá na aula. Eu também não sabia disso, achei legal. Não tinha visto que dá pra fazer isso. Dá pra você copiar, criar uma imagem daquela que você já modificou, cria uma imagem sua e carrega lá no Docker Hub. Você pode criar uma cópia dela lá, né? E você deixa ela lá guardado. O dia que eu precisar. Por isso que eu falo que o negócio de desastre, de que der problema dentro da minha imagem aqui, eu baixo a imagem lá do servidor e só troco a imagem. Trocou a imagem, pronto, o sistema volta a funcionar ao normal. O Dockerfile, isso caiu lá nas avaliativas, né? São scripts com comandos para criar imagens, executar comandos, cria variáveis, copia arquivos e pastas do host para a imagem. Então dá para você modificar, né, através dessa Dockerfile ou do script, né? A gente fala. E o Docker Registry é uma espécie de repositório Git, né? Que é esse Hub Docker, que tem um monte de aplicações lá, né? Que acho que até eu abri aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Hub Docker. Docker Hub, no caso, né? Que eu vou mostrar para vocês verem. Deixa eu já abrir aqui. Eu achei que estava aberto. Com o Google. Beleza, acho que agora vai. Tá aqui, ó. Docker Hub é isso, né? Dá para você criar o seu repositório, né? E aqui tem os que mais baixou, ó, o Home Assistant que eu falei para vocês. Então, tá no trend, ó. Então, isso aqui seria para eu baixar Docker Pool, ó, é o comando que eu dou já para instalar, né, no meu, se eu quiser baixar a imagem daqui, né? Home Assistant que eu falei para vocês que é para você integrar, oh meu Deus, os dispositivos IoT, né? Cada um tem um. Aí você tem que instalar 200 mil aplicativos no seu celular. Se é da WeaveLink, você instala um aplicativo. Se é da Tuya, é outro aplicativo. Se é da Positivo que você comprou, é outro aplicativo. Então, dentro do Home Assistant, você consegue pôr um aplicativo só, tudo. As lâmpadas, dá pra você criar mapa lá do negócio. Depois até crio vídeo que faz tempo eu até apaguei ele, estou fazendo de novo porque já teve tantas atualizações e eu queria refazer mesmo. Aí aqui tem o que o professor explicou, ó, o MongoDB, que é aquela parte de banco de dados. Tem MySQL, dá para você instalar como aplicativo ou como uma máquina virtual, né, como se fosse uma máquina virtual. E tem um monte de coisa aí que dá para você ir procurando, dá para você ir instalando aqui, né, no Docker Hub. Então esse é o Docker Hub que ele está explicando aqui, né? E aí como que funciona? Tem um API, né, ligado num servidor Daemon, que é o que executa, né, com um cliente Docker, né? E aí você tem um gerenciador de imagem com dados de volumes, né? E o container, também ligado ao gerenciador dentro desse Docker CLI aqui, né? Junto com a rede. Dá para você emular a rede também, se quiser, dentro dele, do Docker. Então,
simplificado, né? O Docker Engine mais o Docker Hub é a plataforma Docker, né? O Docker Engine, que é o motor Docker, né? É o Docker Daemon, que é o que cria os containers, né? Mais o Docker CLI, né? Então aqui, ó, no Docker CLI você executa esses comandos, ó, Docker Build, Docker Pull, Docker Run, que vai para uma API, né? Que procura lá as imagens. Através desse Docker Daemon, ele pega essa imagem e transforma em container para dentro da sua máquina, que vem lá do Docker Registry, que está lá dentro do registro. O Docker Client, então, no caso, né, ó, ele cria dentro do host o primeiro container, o segundo, né, via Docker Daemon, né. Então o Daemon constrói imagens, executa e gerencia containers, faz interação pelo REST API, e o Docker CLI são os comandos, né, que você executa no Docker aqui. Certo, essa seria a semana 4. Eu não sei, galera, se eu tenho um outro computador rodando um servidor. Tô preocupado só com o tempo, na verdade. Que aqui no caso, ao invés de rodar dentro da máquina virtual. Ô Anderson, Oi. um negócio. A imagem seria o programa propriamente dito? É. Ah, tá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo rodar para vocês verem. Acho que é 20. Via SSH. Esse programa, então, ó. Esse SSH. Ele serve para eu conectar numa máquina Linux que eu tenho ela aqui ligada, um outro microcomputador. E aí esse não tá emulando, é um computador mesmo. E aqui eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Então aqui eu entrei dentro do Linux lá. Esse Linux que eu tenho instalado lá é o Debian. Tá vendo? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aí. Debian GNU Linux, ó. Tá vendo? Então eu acessei via SSH. Esse SSH é um protocolo na porta 22 que eu consigo dar comandos dentro do meu Linux lá, inclusive remotamente, se eu quiser, para fora da rede. Se eu quiser abrir ele para fora daqui da minha casa, eu consigo, fora da casa, dar comandos de onde eu estiver, de qualquer lugar do mundo, dentro do Linux. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou tentar instalar ele direto, que ele estava instalado, eu desinstalei para mostrar para vocês. Então sudo apt update. Isso aqui ele vai ficar pedindo essa senha toda hora. Tá, então aqui ele já fez um como é que fala? Um upgrade, né? Uma atualização em tudo. Isso. Então agora aqui eu vou. Não sei por que ele põe esse monte de coisa aqui na hora de colar. Então, sudo apt install, docker c, docker c cli e o container -y. Vamos ver se ele já vai instalar aqui. Então, sudo systemctl start docker. Então aqui eu vou inicializar ele. Não falou nada, significa que funcionou. Enable Docker. Então o start é para iniciar, enable é para ativar ele. Toda vez que eu ligar o computador, ele já vai abrir o Docker automaticamente. Então, beleza. Vamos ver aqui se ele vai aparecer. Sudo docker version. Tá aí, ó, versão 28.01, tal. Bom, vou tentar criar aqui um volume, ó. O Anderson, hello-word, não é underline. Ah, é traço, né? Aí vem isso. Vamos ver se ele vai baixar. Ah, tá baixando. Valeu aí pela dica. Então, ó, Docker run hello world é só pra você testar, né? E aí ele tá dizendo aí hello from Docker, ó. Tá dizendo que tá funcionando, né? Aí eu vou tentar instalar aqui o Portainer.
Não vai deixar se eu não pôr o sudo. Beleza. Criei um volume então, né, do Portainer. E aqui só para mostrar para vocês, eu vou pôr a porta aqui, ó. Vou alterar a porta para 9000. Que é aqui que tá que ele fala que dá para você alterar, né, ó. Para 9000 seria a minha porta para acessar. Por que eu tô fazendo isso? Sei lá, primeiro que eu quero a porta 9000, eu não gostei desse número aí, 9443. 9000 acho que é mais fácil. Então se eu tentar acessar essa porta agora aqui, ó, que o meu IP dessa máquina é 20, eu deixei 20. Se eu tentar acessar o 9000, ele vai dar erro. Tá vendo? Não tem. Então eu vou tentar instalar o Portainer aqui, ó. 9000 last sudo docker. Não vai achar localmente. Agora ele está fazendo os downloads da imagem, ó. Tá? E eu coloquei ela nesse Portainer data. No caso, então eu criei um volume, coloquei lá e ele já baixou a imagem aí para esse aí. Então, teoricamente, eu já baixei uma imagem. Deixa eu ver aqui. Agora eu já perdi até o Google. Aqui. Baixei para 9000. Então, Portainer. Ele instalou, então, no caso, o que seria esse Portainer? É um aplicativo. Vou colocar aqui Anderson. Deixa eu ver a senha. A senha dele também tem que ser enorme, 12 caracteres. Aí depois tem que mexer não sei aonde para diminuir essa senha aí, senão ele não deixa criar usuário. Create user. Beleza. Então esse Portainer é uma maneira mais fácil de eu cair fora daquele monte de comando ali, de você ficar colocando Docker, não sei o que. Então aqui seria o que eu tenho, né? Eu só tenho o Docker instalado, então no caso aqui, né? Ó, opa, tenho duas imagens. Então, ó, o Hello World que a gente colocou só para testes. Esse Portainer com 268 MB, tá vendo? Ó? Aqui ele coloca até o ID, né? A identificação de cada imagem. Dá para eu criar uma nova imagem, né? Dá para eu pegar uma imagem no Docker IO aqui, search no caso aqui, não sei nem se ele vai procurar no Hub Docker, ó, tá vendo? Então dá para eu pegar uma imagem de lá, do Hub, né? Ó. E aí você tem diversas aqui, tem essa que é de proxy, a Engine, tem o Ubuntu para eu baixar dentro, então para rodar outro sistema operacional, Postgre, que é o que o professor de banco de dados falou, ó, tem uma de Python para eu rodar, tem servidor HTTP, tem o MySQL, o MongoDB que ele falou lá também na aula. Tem o Docker dentro de um Docker, dá para rodar outro. Esse MariaDB também é banco de dados, ó. De registro, WordPress, Debian, PHP, para eu instalar PHP aqui dentro, no caso. E aí dá para baixar, galera, um monte de coisa aqui que vocês quiserem, né? Nextcloud, que eu cheguei a instalar isso aqui também da outra vez, vou até colocar, é um servidor que dá para você colocar arquivos criptografados, então fica gravado, você cria sua própria nuvem, né, de arquivos, aí dá para você baixar no celular, só que seu PC tem que estar ligado, se você desligar, já era, você não consegue acessar na rede externa, né? Tinha até visto aqui um outro lá que ele falou de banco de dados também, ele falou um lá de Search Engine lá também. Enfim, né? Aqui você consegue instalar. E aqui nesse negócio dá para você ver tudo, ó. As redes virtualizadas, ó, que no caso está em Bridge, né? Ó, tá vendo? Então ele criou uma ponte, né, entre a rede, os volumes que eu criei, ó, Portainer Data, que acabei de criar para baixar esse programa que eu estou rodando via web, né? E esse programa ele é virtualizado, então ele não está mexendo no meu sistema operacional, né? Se eu chegar e apagar ele lá, eu apago só ele, meu sistema operacional fica.
Aqui tem alguns templates também que são modelos, né, que você pode baixar. Elasticsearch, ó, ele falou desse aqui também. É outro container, ó, que dá para baixar, né? E enfim, aqui também dá, eu não lembro aonde, mas dá para você criar em algum lugar aqui. Dava até para você criar, sumiu aqui da minha memória, dá para você criar um Dockerfile, que é o que ele fala, e aí a imagem, igual o Ricardo perguntou, você vai baixar a imagem de lá, só que aí eu já modifiquei a minha imagem, porque a imagem estava para porta 9443, eu coloquei para 9000, então ele já alterou para mim, e dá para você criar aqui, acho que é VStack, aqui, ó, AddStack, aqui mesmo, então aqui dá para você colar, ó, Docker Compose. Então aqui você cola todas as configurações que você quer, da onde você vai baixar a imagem, ele baixa a imagem de lá, coloca aqui dentro do meu computador com as minhas configurações, então ele cria o meu container, no caso, a partir de uma imagem, né? Que o Ricardo perguntou, é isso, né? Bom, esse é o Docker. Eu rodei só o Portainer, né, que é uma maneira visual de você ver, né, os volumes, as imagens e os containers, né, ó. Tem alguns containers aí que o Portainer está funcionando, esses aqui não funcionam não, ó. Hello World, acho que não, só deu exit, ó, só deu saída. Aí aqui também, ó, dá para você ver, dá para você executar no console. Então isso aqui, esse console significa eu conectar lá dentro da minha imagem e rodar comandos dentro dela, né? Como se eu tivesse, porque é como se fosse uma máquina, é como se eu estivesse virtualizando, pessoal. De novo, criar uma máquina dentro da minha máquina, né? E ó, a porta dela é 8000, mas ele tá jogando para 9000, que foi a que eu configurei lá, para abrir essa página, né? Aí tem aqui os volumes, o endereço de IP que é de um para o outro aqui, e pronto. Aí se der um Live Network ele já cai fora da rede, eu já não consigo nem abrir, né, ele. Então isso seria o Docker. Eu acho muito legal, né? Eu instalei ele via SSH aqui no caso, né? Abri pelo servidor SSH, consigo instalar aqui, tá? Ao invés de executar esses comandos, eu executo ele via, eu posso executar via Portainer lá, que é um virtualizador.